Gente, a Organização Mundial da Saúde estima que a cada ano a ingestão de gordura trans leva a mais de 500 mil mortes de pessoas com doenças cardiovasculares. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, OMS, envolvendo 147 milhões de pessoas em 8 países, mostra que a maioria da população que tem níveis elevados de colesterol não se trata ou não sabe que apresenta esse problema. E você, sabe como está a sua saúde? Fique atento às informações a partir de agora, porque iremos receber ela que é médica cardiologista, a doutora Ana Gabriela Caldas, para falar sobre esse assunto de hoje, colesterol. Doutora Ana Gabriela, bom dia, entra aqui, doutora. Obrigada pelo Bem-vinda. convite. Deus abençoe. Saudade da senhora, né? Verdade. Que assunto que a gente falou sobre pressão? Foi a pressão alta. Pressão alta, né? Isso mesmo. Colesterol é um assunto sério? Também. Todo mundo tem colesterol? Todo mundo tem Ele colesterol. faz parte do nosso organismo. Faz, exatamente. É. Uhum. Mas tem o colesterol que tem um vilãozinho aí. Tem. Vamos entender um pouquinho? Tem um mocinho e um vilão. Gente, então você que está preparando o seu almoço, né? Então continue preparando, mas fique conosco porque o assunto é colesterol. Todo mundo tem e tem o lado bom e o lado ruim do colesterol. Vamos aprender hoje para de vez matar essa charada, viu, doutora? Por favor, sente-se. Obrigada. Colesterol, doutora, o que é o colesterol? Então, Frei, o colesterol é uma molécula que está presente no nosso organismo, como todas as outras. Ele tem a função, né, dele ali no nosso organismo, ele é produzido pelo fígado e ele está presente na maioria das membranas celulares, né, aquela membrana de todas as células. E ele está presente na composição de diversos hormônios e tudo mais. Então, o nosso colesterol nunca pode ser zero, né? A gente precisa do colesterol, uma molécula de utilidade como qualquer outra. Colesterol é colesterol e todo mundo tem, todo mundo precisa. tem, exatamente. Eu ouvi uma informação, gente, já me deixou assim cabreiro. É produzido pelo fígado. Sim. Então temos que, olha só, gente, é uma coisa, nosso organismo é uma engrenagem fantástica. Se é produzido pelo fígado, temos que cuidar dele. Exatamente. Do fígado, doutora. Exatamente. Como é que a gente cuida do fígado? Pois é, então, existe uma série de precauções. Então, assim, existe a síntese endógena do colesterol, que é a nossa produção habitual, né, de colesterol pelo nosso fígado, e existe a ingesta, né, ou seja, aquilo que a gente consome da alimentação que acaba elevando o colesterol de modo geral. Então, assim, por isso que, principalmente os pacientes que têm colesterol alto, a monitorização da função hepática, ou seja, os exames do fígado também são sempre importantes, fazem parte da rotina desse paciente. Gente, o fígado é uma usina, a gente tem que cuidar dele, né? Ele tem essa capacidade de regenerar em algumas situações, em que mas produz cirrose, esteatose hepática, que é a gordura do fígado, enfim, então tem que cuidar do fígado. Mas o assunto não é o fígado hoje, é colesterol, produzido lá. Por isso que eu perguntei para ela o que a gente tem que fazer para cuidar do nosso fígado, evitar algumas coisas, enfim. Doutor, então, para que serve então o colesterol mesmo? Então, o colesterol está presente na membrana celular de várias células do nosso corpo, né? Alguns hormônios têm ele na composição, por exemplo, a testosterona, né? Tem a composição de colesterol. Então, ele serve, sim, para compor o nosso organismo. O problema é quando ele passa, principalmente o colesterol ruim, que a gente vai falar disso, né? O colesterol ruim está em níveis tão altos que começa a se depositar na parede das artérias. E a longo prazo vai levar ao AVC, que é o acidente vascular encefálico, derrame, vai levar à hipertensão arterial também, concomitante com o infarto e etc. Ele está na parede. Por que ele entra nas artérias? Porque também lá tem célula, claro. Sim. Mas assim, o que ele faz? Ele é o caminhão do lixo que vai passar limpando, doutora? Não, então, justamente por causa dessa questão dele estar em níveis tão elevados no sangue, por isso que a gente tem que dosar o colesterol rotineiramente, né? Quando ele está em níveis muito altos, ele passa a se acumular na parede das artérias, na parede mais interna das nossas artérias, que são o encanamento ali do nosso sistema cardiovascular, né? E quando ele começa a se depositar, o organismo meio que entende isso como se fosse um corpo estranho, vamos dizer assim. E daí uma série de marcadores inflamatórios, macrófagos, plaquetas, etc., vão até lá como se fosse combater aquele corpo estranho que não era para estar ali. A parede dos nossos vasos, ela tem que ser livre para o sangue estar sempre passando, né? Se tem alguma obstrução ali, o organismo entende isso como um corpo estranho e vai tentar combater. E nessa de o organismo tentar combater é que se forma a placa de ateroma, que a longo prazo vai levar à obstrução dessas artérias. Então isso que é... Acho que a senhora trouxe algumas fotos, não trouxe? Vamos mostrar para quem está em casa. Eu adoro quando tem aqui no Saúde e Fé algumas fotos que a gente vai exemplificando. Ok, antes de bater aqui as fotos, quando a gente vai fazer um hemograma, a gente vê lá exame de sangue, etc., a gente vê lá colesterol. Aí a gente vê algumas siglas, HDL
e LDL. O que é isso? Isso. Tem até umas imagens também que a gente vai mostrar. Mas aqui eu trouxe essa justamente porque o problema não é o colesterol, é o colesterol estar alto, em concentrações aumentadas na nossa corrente sanguínea, né? Eu acho que tem uma que é do HDL e do LDL. Isso, essa aqui. Ó. Então é como se fosse assim, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, é como se fosse o mocinho, né, que eu comentei no início. E o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, fosse o nosso vilão. Por quê? O problema é quando o LDL em altos níveis começa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, das artérias, né? E o HDL, ele já funciona como se fosse assim, um removedor desse excesso de gordura nas paredes. Então, por mais que a gente tenha o LDL elevado, o HDL mais alto, ele consegue limpando as artérias desse depósito todo. O grande problema é que, assim, a concentração de LDL é 3 vezes maior do que de HDL. Então, se a pessoa tem um LDL muito elevado, esse HDL não dá conta de fazer essa faxina, vamos dizer assim, de ir limpando as artérias dessa deposição. Então, isso aqui é o lixo, esse aqui é o caminhão do lixo? Exatamente. O LDL, então, é uma sigla, imagino que seja em inglês, americano, isso. né? Isso, baixo, low density protein. Tá, aqui é baixa densidade baixa de densidade. lipoproteína. Então, isso aqui é o vilão do nosso organismo. Agora, quando a gente faz um hemograma, às vezes tem um valor. Qual é o valor que deveria ser o ideal aqui, doutora? Então, até mesmo para a gente assim, interpretar o exame que a gente tem em casa, porventura. Basicamente assim, a gente sempre quando vai pedir o exame de colesterol para o paciente, a gente pede o colesterol total e as frações. O problema não é nem tanto o total, às vezes o paciente tem o total um pouco acima do normal, que seria acima de 190, mas o problema são as frações, né? A fração boa, que é o HDL, e a fração ruim, que é o LDL. Em teoria, o HDL, quanto mais alto, melhor. Né? Em termos simples, a gente pode falar isso. De preferência acima de 60. No homem, acima de 40, 45. Na mulher, acima de 50. Agora, o LDL, existe hoje em dia umas metas que a gente propõe. Nós, cardiologistas, pela sociedade, a gente conseguiu organizar umas metas de LDL baseado assim, no risco cardiovascular de cada paciente. Tá. Até existe um aplicativo hoje em dia para isso. A gente pode calcular. Eu calculo com os pacientes no consultório. Tem como depois mostrar o aplicativo, diretor? Vai pesquisando aí, vai me informando. A gente pode mostrar depois. Então, assim, o LDL já vai depender de cada paciente mesmo. Porque, assim, é que nem eu brinco. A gente tem que tratar o paciente, não tem que tratar o exame, né? Tá. Então, não existe um número mágico para o LDL. Vai depender muito de outros fatores. Por exemplo, se o paciente tem um LDL em determinado valor, mas tem pressão alta, tem diabetes, já teve infarto, aí a gente vai ser bem mais rigoroso com esse LDL. Entendi. Se não, dá pra gente ser um pouco mais flexível. Então, vai depender muito de cada paciente. E quando isso daqui não sobe? Então, quando o bom que deveria subir para os homens acima de 40, ou enfim, mas fica lá no 31, 32 e não sobe. Tem o genético por trás também? Tem sim, né? Basicamente, a doença genética mais importante se chama hipercolesterolemia familiar. É um nome grandão, difícil, mas ela significa, assim, que algumas pessoas, como a gente comentou, elas têm a produção de colesterol, todos nós temos a produção endógena de colesterol pelo fígado, essas pessoas produzem em excesso. Então, é comum, nesse caso, né, o objetivo dessa discussão aqui, mas só para exemplificar, são pessoas que, assim, tem casos na família que morreu de infarto, de AVC, muito jovens, assim, antes dos 45, 50 anos. E, normalmente, nessas pessoas, o LDL é maior ou igual a 190. Geralmente é assim que nós médicos desconfiamos. Se tem caso da família inteira ter colesterol alto, os níveis de LDL são muito altos e já teve algum evento desses mais catastróficos aí na família em pacientes muito jovens. Eu exemplifico uma coisa concreta. O meu pai faleceu com 56 anos de coração, infarto. O meu LDL está super baixo, super controlado, mas esse danadinho aqui também não sobe. Então, o que acontece? A maioria das medicações que a gente tem, que é o bom, a maioria das medicações que a gente tem para tratar o colesterol alto, elas são muito eficazes, as estatinas, né? São muito eficazes em reduzir o colesterol ruim, que é o LDL. Mas aumentar o colesterol bom, a gente não tem muita medicação para isso. As estatinas têm um efeito leve nisso, mas não é o objetivo primário. Então, às vezes, existe até muita discussão sobre o ômega 3, sobre alguns alimentos que poderiam aumentar o HDL. Realmente existem alguns que sim, mas medicamento, em teoria, não tem muita coisa disponível para subir o HDL. Basicamente, é a alimentação e a atividade física. A gente vai falar depois dos tratamentos. Agora, doutora, a gente entendeu essas diferenças aqui. O que acontece? O que causa o mal? É a minha alimentação, é a minha qualidade de vida? O que causa o lixo? Por que eu vou acumulando lixo nas minhas artérias, no meu sangue? Exatamente. Basicamente, os maus hábitos de vida, né? Então, o excesso de peso
o sedentarismo e a ingesta de alimentos principalmente gordurosos, frituras, né? E tudo mais, assim. etc. Isso Sim. é lixo. É lixo. É lixo, a gente vai acumulando e silenciosamente ele vai se acumulando numa camadinha, você falou do encanamento. Mais interna ali das artérias. Acho que a gente até tem uma imagem também. Olha só. Aqui, ó. Aqui representando, então, como se fosse a artéria, né? O vaso sanguíneo. Então, essa camada aqui vermelhinha que a gente está vendo na parte mais interna das artérias. Assim, né? Isso. Então, o que acontece? A camada íntima que é chamada. Então, o excesso de gordura, a gente está vendo aqui em amarelo, esse excesso de colesterol no sangue, ele vai sendo depositado nas artérias, porque está em excesso, está sobrando. Então, assim, o HDL é lixo. O HDL não está dando mais conta de remover ele dali. Então, como ele tem excesso... O caminhão de lixo está em greve aqui, ó. Ele começa a se depositar na parede das artérias, né? E daí aquilo que eu comentei, o nosso organismo entende aquilo como um corpo estranho, né? Toda vez que a gente machuca, que corta a pele, de certa forma, vem lá as células de defesa para combater aquilo, né? Então, vem plaquetas, fibrinogênio, etc., para combater aquela cicatriz, vamos dizer assim, né? Formar aquela cicatriz. Então, é isso que acontece, aqui representado as plaquetas, né? Elas vão até esse depósito de gordura para tentar remover, tirar só que acaba dando um efeito pior, né? Exato. Porque daí junta o que a gente chama de placa de ateroma, que é isso que causa a obstrução. Se for nas artérias do coração, as coronárias, o infarto. Se for nas artérias aqui do pescoço, as carótidas, o AVC. Se for nos membros inferiores, por exemplo, na aorta abdominal e assim por diante. Gente, eu quero ver se eu entendi. Se eu entendi, eu quero ver se também, se a gente... Ou seja, a gente tem a placa de colesterol. Sim. Está aqui esse amarelo assim. Sim. Ok, é um corpo estranho. Aí o nosso organismo, que tem uma inteligência, né, autônoma, vai lá para combater e manda a plaqueta, só que vai cobrir aquele lixo. Só que ao fazer isso, acaba entupindo a artéria. Exatamente. Esse excesso de células de defesa ali em cima forma o que a gente chama da placa de ateroma, né? E essa doença, esse depósito, essa destruição da camada das artérias é a arteriosclerose. Tudo isso ainda embaixo dessa membraninha que a gente tem na artéria. E se estoura isso? Pode estourar? Exatamente, pode estourar, que é esse o perigo, né? Quando isso estoura, se rompe abruptamente, é o que leva ao infarto, ao AVC. Isso daqui vai circular por aqui. Isso. Se é que vai conseguir circular. Porque o organismo que ele vai fazer nessa tentativa é uma camada, né? Okay. Mas embaixo ali, o conteúdo é todo lipídico. É colocar a sujeira embaixo do tapete. Exatamente. Só que o tapete uma hora pode explodir. E aí isso aqui vai para a artéria, pode circular e onde tem uma artéria de calibre menor pode obstruir, entupir. Exatamente. Isso aqui pode ser em qualquer lugar do corpo, Em qualquer lugar do corpo. A gente tem artéria em qualquer lugar do corpo, né? Só que tem esses efeitos piores, vamos dizer. Quando é nas coronárias, as artérias do coração, causa o infarto. Quando é aqui nas carótidas, etc., causa o AVC, que são os piores, Quando a né? pessoa faz um cateterismo, doutor, assim, a pessoa tem aquele, vou colocar um stent, que é um alargador da artéria, tudo mais assim. Não tem aquelas espécies assim de, quando a gente tem um encanamento entupido, a gente coloca um aparelho lá, um roteador, sei lá, um holter lá e vai puxando. Não existe isso para a artéria? Até existe essa remoção, né? É o que a gente chama na cardiologia de trombectomia, tirar o trombo. Seria a coisa mais racional, assim, né? Já que está entupido, vamos tirar, remover aquele trombo. Mas já foi demonstrado que não é tão bom assim, porque às vezes nessa tentativa de você tirar, isso pode embolizar, ou seja, soltar ali do aparelho alguma plaquinha e acabar entupindo outro lugar, né? Quando o trombo ele está localizado, que a gente fala, porque isso, o nome disso é o que a gente chama de trombo, né? Então, assim, o que causa trombose arterial é isso, né? Essa placa aqui. Quando a gente fala de embolia, é quando esse trombo desgarrou e foi parar em outro lugar, né? Então, por isso que às vezes existe tromboembolismo. Quando está fixo. Embolia isso, o trombo é o nome circulando. dessa ferida, vamos dizer assim, que formou nessa tentativa frustra do organismo de tentar remover a placa, né? Isso é o trombo, né? Então, assim, até seria uma coisa meio racional, né? No cateterismo, a gente aspirar esse trombo, vamos dizer assim, e tirar. Só que hoje em dia isso já é meio que proibido, assim. A gente viu que não tem tanto benefício. O que tem benefício é isso mesmo, colocação de um stent. O stent, ele é uma espécie de molinha, né, que ele vai vir aqui através do catéter e quando chegar nessa placa, ele vai ser expandido. E no que ele expande, ele amassa essa placa e o sangue volta a passar. Tá, ele amassa, mas ela fica ali. Fica ali, exatamente. Não tem como queimar, doutor Luiz? eu dando sugestão para a medicina aqui, né? Mas hoje em dia os stents, eles são farmacológicos. Então, assim, além dessa ação mecânica que ele tem de expandir e espremer aquela placa ali na parede, ele tem uma ação de fármacos também, que evita a proliferação novamente, entendeu? Doutora Ana Gabriela, por favor, entre aqui em nossa salinha, doutora. Eu já antecipei dizendo que produzido pelo fígado, mas cheguei até aí para a senhora completar o resto. Né? Isso. Do que a gente falou até agora, então?
Então, ele é produzido pelo fígado, né? Todos nós temos uma produção endógena, né? Basal, os níveis basais. O problema é quando, através dos maus hábitos de vida, né? Então, alimentação, sedentarismo, excesso de peso, isso acaba se elevando de forma ruim na corrente sanguínea, a ponto de se depositar nas artérias e a longo prazo levar ao infarto, AVC, etc. Então é um lixo, né? Quando é ruim é lixo. Isso. E o LDL. Isso. Aí a gente vai pegar o hemograma, doutora, assim, ou seja, o médico já abriu o hemograma, a gente traz para casa, a gente vai ler de novo, etc. Assim, muita informação que a gente recebe do médico, aí a gente vai lá. Aí tem LDL, VDL, VHDL, alguma coisa assim. Essas outras letrinhas, porque é HDL e LDL, é o básico. E essas outras letrinhas aí? Então, essas outras são como se fossem parte do colesterol ruim também, né? É o HDL, que é o bom, né? O LDL, que é o colesterol ruim, o VLDL e o não HDL. Essas são todas as frações do colesterol. Ruim. Mas em teoria, em teoria o HDL é o bom e o restante é ruim. Entendi. Tá. Ô, diretor, podemos chamar o povo pergunta, não? Povo, então, olha lá, vamos, as pessoas querem, estão interessadas, doutor, querem saber, aprender aqui no Saúde e Fé. Vamos lá. Bom dia, eu me chamo Silvane Rocha da Silva Marques Maurício, sou da cidade de Cordeiro, estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar se é necessário o uso de medicamento para baixar o colesterol. Daí, doutora, né? Vamos responder a ela Sim. e a tantas pessoas que estão acompanhando agora. Bom dia, Silvane. Sim, é necessário. Na maioria das vezes é necessário. Existem muitos mitos, né, sobre os medicamentos para o colesterol, as estatinas. Dá muito efeito colateral, dá muita dor nas pernas, muita dor muscular, mas os medicamentos são extremamente seguros e eficazes. Então, na maioria das vezes, sim, é necessário o uso de medicações para baixar o colesterol. Mais uma pergunta, Santo Povo de Deus. Bom dia, meu nome é Margarete, eu sou de Petrolina e gostaria de perguntar com que frequência deveremos verificar o nosso colesterol. E aí, doutora? Margarete aí, Petrolina. Então, Margarete, aí vai depender muito dos níveis de colesterol, né? Se você já tem o colesterol alto, tá fazendo uso das medicações, das estatinas, você vai ter que fazer essa monitorização mais frequentemente, pelo menos a cada 3 a 6 meses com seu cardiologista, justamente pra gente monitorizar as enzimas do fígado, né? Aquilo que a gente comentou no começo. A gente tem que sempre acompanhando para ver se não tá subindo muito essas enzimas do fígado, etc. Um paciente que não tem nenhum problema de colesterol, o colesterol ainda é normal, dá para ficar um pouco mais de tempo sem dosar, tá? Ok. A senhora... Tem mais pergunta, diretor? Tem mais uma pergunta, porque eu quero depois mostrar o aplicativo que ela trouxe aqui. Vamos lá. Mais pergunta. Meu nome é Josivaldo, moro em Pindamonhangaba. Gostaria de saber se posso estar fazendo musculação com colesterol alto. Muito bem, Josivaldo é em Pindamonhangaba, onde mora o nosso diretor também, né? Então, vamos responder o de Josivaldo aí. Pode sim. E, inclusive, é recomendado, né? Atividade física para redução de peso é extremamente indicado. O que confunde é justamente isso que eu comentei. O uso das estatinas pode dar dor muscular em alguns pacientes. A gente chama de mialgia. Mas isso não significa que o paciente que toma estatina não possa fazer musculação. Pelo contrário, né? Pode, deve. Tem que fazer, né? Tem que deve, fazer. Né, doutor? Mais uma pergunta aqui, o Santo Povo de Deus, por favor. Bom dia, Frei. Eu me chamo Angelita, sou da cidade de Itaporanga, São Paulo. Colesterol alto causa tontura e dor de cabeça? Muito bem, boa pergunta. Bom dia para você, querida. Boa pergunta mesmo. Na verdade, o colesterol, mesma coisa que a gente conversou sobre a pressão alta alguns dias atrás, também é uma doença assintomática. O que significa isso? Se você nunca fizer o exame de colesterol na vida, você nunca vai saber se o seu nível de colesterol é normal ou não. Por isso, o check-up, a prevenção é tão importante. Ok. Mais uma pergunta, Saúde e Fé. Eu gosto disso, viu? Eu me chamo Maria Augusta Laquinicola, sou do Espírito Santo. Eu gostaria de saber com que idade as pessoas devem medir seu nível de colesterol. Muito bem, Maria Augusta. E aí, doutora? Olha, em teoria, Frei, poderia ser a partir dos 10 anos de idade, né? Mas hoje em dia, com os péssimos hábitos que a população anda contraindo, né? Isso daí deve ser feito o quanto antes. Às vezes os pediatras já pedem. Tem crianças com menos de 10 anos, infelizmente, já com colesterol elevado. Então não é a doença de gente grande? Não, pelo contrário. E se for levado na infância, já a gente levanta aquela suspeita da hipercolesterolemia familiar. Então, se tem muitos casos na família e tudo mais, pode ser dosado bem antes pelo próprio pediatra na infância. Muito bem. E a doutora trouxe aqui, já tem um WhatsApp aqui. Mas, doutora, a senhora falou no início do primeiro bloco, tem um aplicativo. Fala para nós que aplicativo é esse, a gente pode baixar no celular,
O que ele mostra? Então, na verdade, assim, esse aplicativo, ele foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mesmo, tá? Justamente com o objetivo da gente calcular o risco cardiovascular de cada paciente. Então... Isso aqui, doutor, isso aqui, só para a gente mostrar quem está em casa. Agora tá sim, aparecendo essas coisas. Só para a gente está segurando para não... É isso. Agora, doutor, que aplicativo está abrindo tantos aqui, né? Ih, perdi aqui. Aí, né? Entra aqui, Ju, entra aqui. A nossa produtora aqui, Maria Júlia. Maravilha, né? Qual é que é o nome do aplicativo? Então, não existe um nome específico, assim. Na verdade, esse cálculo do risco cardiovascular é uma coisa que a gente na cardiologia faz há muito tempo, né? Tá, mas eu vou buscar onde? Deixa eu aqui. Pode digitar risco cardiovascular. Se você digitar risco cardiovascular na sua loja, né, seja no Google Play ou na App Store, se você digitar risco cardiovascular, ele já vai aparecer. Se eu não me engano, o nome está como ER 2017, tá? Ele segura um pouquinho, estou dando close aqui, a nossa equipe vai atrás aqui. Risco cardiovascular. Isso. Então, lá tem um aplicativo, você pode baixar e o que ele faz? Isso. Então, às vezes aparece como calculadora ER também. Tá. Então, na verdade, assim, isso é um instrumento basicamente médico, né? Porque a gente vai ter que ter os valores do paciente ali. Então, assim, a gente havia comentado sobre qual a meta do LDL, né? Já que o LDL, que é o vilão, que é o colesterol ruim, quanto que tem que estar o meu nível de LDL? Isso é muito individual, né? Não existe uma regra para todo mundo, igual existe com HDL para homem e para mulher. Então, tudo vai ser baseado no risco cardiovascular daquele paciente. Então, isso na cardiologia a gente já faz há muito tempo, que é calcular o risco de cada paciente, né? O risco de quê? Risco dele ter um infarto, um AVC, morte por causas cardíacas em 10 anos. Porque se a gente está falando de prevenir, a gente tem que se antecipar, né? Então, a gente sempre fez o cálculo desse risco cardiovascular no consultório, mas desde 2017 a nossa Sociedade Brasileira desenvolveu esse aplicativo, então fica mais palpável, né? Eu faço essa conta com o paciente ali no consultório justamente para conscientizar o risco dele e por que ele deve tomar o medicamento, né? Então, por exemplo, nessa primeira parte, ele vai perguntar se o paciente ele tem a presença de alguma doença, tá pequenininha a letra aqui, mas ele vai perguntar se o paciente tem algum tipo de doença aterosclerótica, aquilo que a gente estava comentando. É um questionário? É um questionário. Okay. Aí você vai respondendo sim ou não, algumas coisas você tem que digitar e no fim ele te dá qual o seu risco e, portanto, o seu alvo de LDL que você deve chegar. Interessante, tá? É risco cardiovascular. Risco cardiovascular. Eu vou, olha, vamos combinar o seguinte, olha, você vai preparar o seu almoço normal, depois do almoço, né, depois do almoço você pode ir lá baixar esse aplicativo, pedir para o seu neto, para o seu filho baixar o aplicativo e aí pode fazer um teste para a família inteira, né, porque aí porque cada indivíduo tem os seus níveis, né, doutora? Em teoria, assim, é um aplicativo mais para o médico auxiliar o paciente, porque vai ter algumas coisas aqui que o paciente pode nem saber o que é, né? Assim, depende de alguns exames, alguns valores, mas enfim, por isso que eu gosto de sempre fazer com o paciente no consultório. Quando ele me traz os exames, a gente já tenta calcular, né? Então, na etapa 1, ele pergunta se o paciente tem algum tipo de doença aterosclerótica, ou seja, doença nas coronárias, nas carótidas ou doença vascular periférica. Vamos supor que seja não a resposta. Aí ele vai para a próxima pergunta. O paciente é portador de diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2? Né? A gente sabe que o diabetes, por si só, já eleva muito o risco cardiovascular. Não é o tema aqui da conversa de hoje, mas ele aumenta sim. Então, vamos supor que o paciente seja diabético. Então, eu respondo sim. Aí ele vai perguntar, né, se o paciente possui alguma dessas coisas. Então, por exemplo, se é um homem acima de 49 anos de idade, se ele é tabagista, se ele tem hipertensão arterial, se o LDL colesterol dele está maior ou igual a 190. Então, se ele responder sim para uma dessas perguntas, a gente já tem que responder sim. Então, isso já mostra que o risco do paciente vai ser um risco alto. Tá, então deixa aqui. Mostrar aqui, eu vou colocar a plaquinha do Saúde de Fé aqui, olha só. Vamos colocar aqui no risco dele. Então, aqui está mostrando, ó, o risco do paciente é um risco alto, tanto que apareceu em vermelho aqui em cima, né? Então, basicamente, o que a gente preconiza? Uma redução em mais de 50% desse colesterol do paciente. Ou seja, a meta do LDL colesterol dele aqui no meio tem que ser menor do que 70. Então, respondendo a sua pergunta, vai ser baseado no risco de cada paciente, né? E a meta do não HDL, que é aquele outro que você perguntou, tem que ser abaixo de 100. E para isso, ele vai sugerir
pra gente quais medicações e quais doses usadas de estatinas. Mas nesse caso não é o aplicativo que vai sugerir medicamento, é o médico que vai, né? O médico que, agora sim, o médico que vai sugerir o medicamento. Isso. Nossa, então risco cardiovascular. Risco cardiovascular. Procure lá na sua lojinha lá dos seus aplicativos, baixa. Eu vou baixar porque eu preciso também me cuidar, viu, gente? Diretor, tem o WhatsApp também? Temos um WhatsApp também, as pessoas estão interagindo conosco. Doutora, eu posso segurar isso aqui? Obrigada. Isso, a Maria Júlia ia entrar aqui, agora eu já guardei, Maria Júlia. Pode entrar por aqui e pegar, viu? A Renata Vieira, de Ouro Preto, Minas Gerais. Obrigado, Renata. Bom dia para você, minha querida. Olá, gostaria de saber qual a relação entre hipotireoidismo e colesterol alto, doutora. Existe sim, Renata, existe essa correlação. O hipotireoidismo pode predispor ao aumento do colesterol, né? O colesterol alto ou dislipidemia, que é o nome da doença em si. Ambos são problemas hormonais, né? Então, eles estão sim relacionados, né? Ok. Mais uma pergunta aqui. O Tiago Silva de Lorena, bem pertinho de nós aqui. Obrigado, Tiago. Bom dia para você também, meu querido. Comer ovo frequentemente ajuda no aumento do colesterol, porque antigamente era um vilão, né? O Tiago resgatou essa aí. Então, Tiago, realmente sua pergunta é bem pertinente, assim, porque eu falo que tinha um chefe meu, um professor meu da faculdade que falava, a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Exato, Cada hora uma coisa é boa, não é mais, deixa de ser, enfim. O ovo, ele é um alimento excelente, assim, a gema do ovo é rica em colesterol, sim, e a clara, né, é rica em albumina, proteínas, etc. Então, o ovo, por si só, ele é um excelente alimento. E falando do nosso país, né, que é um país em desenvolvimento, é um alimento relativamente barato. Então, ele tem que estar, sim, na dieta do brasileiro. É um alimento importante, né? O problema é que, assim, é a quantidade que você vai ingerir. 1 a 2 ovos por dia não tem problema. O problema, né, são as pessoas que consomem 1 dúzia por dia. Exato, aí, sim, o problema é o excesso. Tudo em equilíbrio é bom. Gente, que tema de hoje, hein? Como faz bem acompanhar o Saúde e Fé. Todo dia a gente está assim, uma enciclopédia, né? A gente vai aprendendo. O assunto de hoje foi colesterol. Quantas informações que a gente aprendeu hoje. Por isso, sim, que a gente agradece a presença da doutora Ana Gabriela Caldas, nossa médica cardiologista, né? Que também quiser entrar em contato, doutora DRA, anagabriela.cardio.gmail.com. O diretor falou que eu estou falando baixinho, quero falar bem alto para você escutar, viu? E Instagram é CDAcor, @CDAcor, para você acompanhar lá também. Tem dicas aí para combater o colesterol ruim e aumentar o bom. Doutora, muito obrigado. Que Deus abençoe. A senhora é muito simpática, Obrigada. né? Tem que lembrar que mandar um beijo para dona Cristina, a sua mãezinha também, pode deixar, vamos sempre mandar acompanhando o Saúde e Fé. Que Deus abençoe. Muito obrigado de coração. Obrigada a vocês. E volte outras vezes aqui, viu? Pode deixar, voltarei. Que Deus abençoe, viu, gente?